Hoje eu reservei a nossa conversa para falar um pouquinho mais da situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Restam 9 partidas para o término do Campeonato Brasileiro e o Corinthians está ameaçado pela zona do rebaixamento. Depois da perda da Copa do Brasil para a equipe do Cruzeiro, o que espera o torcedor do Corinthians? O Corinthians tem 9 decisões pela frente, 5 fora de casa e 4 em casa. Em casa serão contra a equipe do Bahia, do Vasco da Gama e da Chapecoense, 3 equipes que lutam contra o rebaixamento, e terá o quarto confronto contra o São Paulo, que luta pelas primeiras posições. Fora de casa, o Corinthians já começa essas decisões pontuais no Campeonato Brasileiro, no Campeonato de Pontos Corridos, contra o Vitória em Salvador no próximo domingo. E um confronto muito interessante. Por quê? O Corinthians tem 35 pontos ganhos, o Vitória 32. E o Corinthians precisa pontuar contra o Vitória para começar a esboçar uma reação. Lembrando que o Corinthians tem 4 pontos apenas de diferença em relação à equipe do Ceará, que está na 17ª posição no Campeonato Brasileiro, ali na entrada da zona do rebaixamento. E o Ceará tem um jogo a menos. O que mais preocupa na equipe do Corinthians? O seu desempenho. Nos últimos 8 jogos, englobando o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, o Corinthians conseguiu apenas uma vitória. Na semifinal contra o Flamengo, uma vitória por 2-1 na Arena do Corinthians, o que o credenciou a disputar o título contra o Cruzeiro da Copa do Brasil. Aliás, o Cruzeiro merecidamente ganhou a Copa do Brasil por 2 aspectos: melhor qualidade do seu elenco e a experiência do seu treinador. E o Corinthians? O que resta ao Corinthians? O que preocupa o torcedor do Corinthians? O seu desempenho, como eu disse anteriormente. O Corinthians tem um sistema de jogo bem definido, uma forte marcação e buscando o contra-ataque. O Corinthians, no setor defensivo, apresenta muita segurança, principalmente com o seu goleiro Cássio. Mas aonde está o ponto negativo do Corinthians? A criação, o meio-campo, e principalmente o Corinthians não encontrou um homem de finalização nesta temporada. E o Corinthians também pecou na organização da sua comissão técnica. É o 3º treinador ao longo da temporada. Começou com o Fábio Carille, depois Osmar Loss e agora chegou o Jair Ventura. E o Corinthians precisa abrir o olho, tá? Não apenas dentro de campo, mas também fora de campo. Precisa se organizar, porque o Corinthians apostava ganhar a Copa do Brasil para receber a premiação e acertar o salário de alguns jogadores, que o Corinthians hoje deve, porque o mês do Corinthians não tem 30 dias, dependendo do mês tem 60 ou até 90. E o Corinthians também se vê ameaçado em perder algumas peças, principalmente o garoto Pedrinho. Depois da perda da Copa do Brasil para o Cruzeiro, o seu empresário William Dantas afirmou que o Pedrinho tem 5 propostas do futebol europeu e sinalizou que pretende sair do Corinthians. Lembrando que a multa rescisória do Pedrinho gira entre 50 a 60 milhões de reais e o Corinthians só tem direito a 70% do valor. Os outros 30% restantes pertencem ao empresário e ao jogador. E eu entendo que nenhum clube europeu vai pagar essa bagatela de 50 a 60 milhões de reais pelos direitos federativos do Pedrinho. Eu entendo que se algum clube europeu aparecer com uma proposta de 25% deste valor, o Corinthians vende, porque o Corinthians está numa situação econômica muito difícil nessa temporada. Isso vai causar um impacto para a próxima temporada, uma vez que, por exemplo, o Corinthians não vai disputar a Copa Libertadores do ano que vem, portanto, isso mexe no orçamento do Corinthians. E o Corinthians precisa, além de lutar pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, precisa começar a projetar a próxima temporada. O Corinthians já anunciou 2 reforços. O lateral direito Michel, que foi revelado pela equipe do Atlético Mineiro e teve nos últimos anos no futebol europeu, e o garoto Mosquito, que veio da base do Coritiba, meio-campista muito interessante. Eu acompanhei ele na categoria de base, disputando o Campeonato Brasileiro Sub-20 pelo Coritiba, fez excelentes participações. Agora depende, vai vir para o Corinthians uma camisa muito mais pesada, vamos ver se ele atende à expectativa.
E você já sabe, se você curtiu a nossa interação, dê aquele like, se inscreva no canal, é muito importante, é um trabalho de formiguinha, mas é muito importante, e aperte o sininho para receber notificações. Eu conto com a sua participação.